Boa noite, graça e paz, irmãos, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, melhorou. Agradeço a oportunidade de trazer uma palavra do Senhor para vocês. Sinto-me com um pouco de temor em trazer essa palavra. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. O Senhor me deu essa palavra há alguns dias, eu até compartilhava com alguns colegas, pastores aqui, algumas coisas que Deus falou. E Deus continuou mexendo aqui dentro, no meu coração, a respeito dessa palavra. A respeito do que isso tem a ver com a minha vida. Todos já acharam Apocalipse capítulo 2? Amém? Vamos ler a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Feche seus olhos. Querido Deus soberano, Pai amado, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Abba Pai, Tu és o Pai querido. Senhor, queremos dedicar esse tempo a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, que não seja palavras humanas, queremos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Falar através desta palavra, mudar o que precisa ser mudado no nosso coração, Pai. E que o Senhor venha ser cada dia mais aquele que reina, aquele que está assentado no trono das nossas vidas. E que cada dia mais o Senhor venha nos fazer conhecer ao Senhor, Pai, e fazê-lo conhecido, Senhor. Desde já eu repreendo toda a obra satânica, todo anjo que por intromissão, quer seja por legalidade, caia fora deste lugar das mentes daqueles que vão receber essa palavra, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que o Teu nome venha a ser exaltado, para que todas as coisas venham a acontecer neste lugar, na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém? Bem, irmãos, quero contar para vocês a história de uma pessoa, de um homem, que mudou a minha vida. Há muito tempo, há quase um pouquinho mais de 20 anos, eu andava numa treva terrível. Eu andava sem rumo. E eu poderia parecer aquela pessoa, o socialzinho que não faz nada errado. Nunca usou drogas, de vez em quando tomava umas cajibrina, mas tinha alguns defeitos. Então, nós olhamos muitas vezes para nossas vidas, nós achamos que nós éramos certos em algumas coisas, corretos. Mas somente depois que você tem um encontro com essa pessoa que pode mudar, que mudou a minha vida, e que mudou a vida de muitos aqui, ou de todos aqui, é que você entende aonde você estava. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é um marco na vida das pessoas. Antes de Jesus Cristo você era uma pessoa, depois você era outra. Jesus Cristo, quando foi encarnado, Ele encontra um povo, seja em Israel, seja nas igrejas que depois de Atos dos Apóstolos, o Evangelho foi levado. O Evangelho chegou através da mensagem de Jesus Cristo a pessoas sem esperança, a pessoas que viviam cargas pesadas por uma religião que não tinha poder para mudar nada. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus Cristo não veio naquela época, e Ele não está hoje aqui
para melhorar você. Não, Ele está aqui para mudar quem você é. E já mudou quem você é. Então aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo naquela época, viram coisas extraordinárias. Viram cegos verem, aleijados que estavam à beira dos templos pedindo esmolas, durante 20, 30, 40 anos, começarem a andar. Leprosos que tinham seus dedos começando a apodrecer. Feridas que soltavam pus, a ficarem sãos. Pessoas que adoravam outros deuses, chegarem a ter a noção do que aquilo era de terrível. Pessoas escravizadas pelo pecado, pessoas afundadas na prostituição, tiveram suas vidas transformadas pelo poder da palavra e do evangelho de Jesus Cristo. Não era diferente, e não é diferente hoje. O poder do evangelho chega a Atos. Aliás, é relatado no livro de Atos 19, ele fala: pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, ao ponto de levantarem os enfermos, lençóis e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então o evangelho chega na vida de uma pessoa com poder, com glória. Aquilo que era errado é alinhado, não pela perspectiva nossa, mas pela perspectiva do poder de Deus. Já não é mais só eu que vivo, é Cristo que vive. É Cristo. Nós estamos aqui por Ele. Você que veio visitar-nos a primeira vez, ou que está visitando várias vezes, você não está por aqui por acaso. Nós não viemos até Jesus sem antes que Ele nos atraia. Nós não escolhemos a Ele simplesmente, um dia Ele escolheu a nós. É Ele que nos escolheu. E o Evangelho espalha-se ao redor de Israel, com poder, com a glória tremenda. E agora eu quero chegar na palavra que nós vamos falar. Eu quero falar de 3 coisas aqui. Você que gosta de anotar, anote. Nessa igreja de Pérgamo, uma cidade que hoje estaria na Turquia, que foi alvo de um evangelho com poder, com grande glória, com grande misericórdia. Um Jesus que mudou a realidade, na qual eles viviam de deuses estranhos, coisas terríveis. Eu quero falar sobre 3 coisas que aconteceram naquela igreja. Uma, os ataques. Aqueles que tentavam atingir o evangelho de Jesus e a igreja de fora para dentro. E segundo lugar, os ataques de dentro da igreja. E para finalizar, o que Deus tem e espera daquela igreja. Veja bem, o evangelho aqui começa dizendo algo muito interessante. O evangelho não, a passagem, perdão. Ele fala: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo era uma cidade cheia de religiões que adoravam deuses estranhos. Era uma cidade que vivia sob a perseguição terrível. Por quê? Porque os cristãos, eu não sei o que você pensa, mas nós somos odiados por aquilo que nós fazemos. Você chegar ao teu vizinho, a algumas pessoas, com o evangelho, com os costumes, com os princípios de Deus, as pessoas não vão gostar de você. Sabe por quê? Porque você chega trazendo algo novo, que vem atrapalhar a vida deles naquilo que eles gostam na carne. O evangelho de Jesus Cristo é totalmente fora, e não era diferente daquilo que eles viviam. O Império Romano levanta o imperador como um deus, um homem que vai a mesma portinha, a segunda portinha à esquerda que nós vamos. Um homem que cai os cabelos, que branquece os cabelos, como eu e alguns por aqui, que não vou falar de quem que é, senão não me chama mais para pregar. Um homem de carne é levantado como um deus. E aquela pessoa que não adorava ele, ela ia para a arena.
ela ia para o lugar de morte. E esse imperador era conhecido como aquele que era responsável pela vida ou poderia tirá-la. E ele tinha uma espada na sua mão. E essa espada mostrava que ele era aquele que executava ou não executava. Aí Jesus Cristo chega para alinhar a sua palavra. Ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Não é homem que decide quem você é. Não é homem que decide se você vai viver ou vai morrer. Sou eu. Eu tenho a espada afiada de 2 gumes. E ele continua falando: conheço as suas obras. E aí ele começa a falar dos ataques de fora. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele lugar havia vários monumentos, várias adorações de idolatria. Primeiro era para Zeus, construíram lá um edifício grande, onde parecia um trono, e dizem que o bichão sentava assim, e as pessoas queimavam incenso para ele. Adoravam o Deus da mitologia grega. Outro Deus era um Deus chamado... Não aconselho você colocar o nome dele no seu filho, tá? Porque é muito feio. Esculápio, que era um deus da medicina, que o símbolo era um cajado com uma cobra enrolada, que depois se tornou o símbolo da medicina. Era um lugar conhecido como uma cidade onde tem várias pessoas que peregrinam aqui no Brasil atrás de cura de milagres. Pérgamo era uma cidade cheia de adoração a deuses pagãos, com princípios de idolatria, com princípios contrários à palavra de Deus. Pessoas peregrinavam lá atrás de cura de milagres, não para conhecer o Deus da cura e o Deus dos milagres. Onde nós estamos? Como está o Evangelho do Senhor nos dias atuais? Fazendo um paralelo com Pérgamo. Dizem que nós somos 1/3 do Brasil é formado por evangélicos, amém? Glória a Deus. Eu só fico pensando, como Hernandes Dias Lopes diz, que evangelho? Que igreja que é essa? Na face da terra. Onde o evangelho é vivido numa mistura entre princípios do mundo e princípios de culturas pagãs. A cidade de Pérgamo, ela representa para nós hoje os ataques de fora para dentro da igreja. O que acontece? E deixa eu dizer para a esposa do Silvio, que me deu um branco agora o nome dela. Quem? Eliane. Desculpa, Eliane. A gente tem que ser chato mesmo. Porque é melhor ser chato e povoar o céu do que ser aceitável e povoar o inferno. Eu ando bastante. Eu viajo. E volta e meia estou lá vendendo para algumas pessoas. Aí vejo umas pessoas falando assim: glória a Deus, que legal que Deus está te abençoando. Ai, que bênção. Ai, aquele crentez, né? Eles falam igual crente. Daqui a pouco vem outra pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa assim numa cidade aí que não convém falar. E eles depois falando de Deus e aquela coisa linda. Eu falei assim: glória a Deus, já vamos fazer um culto aqui. Daqui a pouco chegou uma moça que só o sangue do cordeiro com a roupa, combinando com essa pessoa que estava falando de Deus para uma baladinha lá em Maringá. E ela falou até o nome da igreja que ela frequenta. Esses dias atrás, eu estava em outra cidade. E essa pessoa também é uma frequentadora de igreja. Não estou julgando ninguém. Só estou dando exemplo de como os ataques de fora vêm para dentro da igreja. E eles conversavam sobre filhos. E aí um falou assim: ai, misericórdia, porque o meu filho está querendo namorar com aquela moça. Mas aquele pai lá é um psicopata. Ele não deixa nem sair depois das 11. E não sei o que lá. Porque não pode, tem que liberar. Eu falei assim, quase que eu falei, liberar uma ova. O que você acha que ele quer fazer com a filha do cara? Sai depois das 11 da noite. Uma vez um primo meu, tomara que ele não veja essa ministração, ele namorava com a mulher que era hoje minha esposa. Ele falou assim: o pai dela é muito chato. Meu Deus do céu, não deixa nem sair, senta no sofá. Eu falei assim, ele está certo. Ele falou assim: você está doido? Eu falei assim: rapaz, sabendo do que você quer fazer com ela, até eu não deixava. E eu pegava o revólver e botava na coxa ainda. Que evangelho?
Que princípio? Deus virou um amuleto, virou um nome que nós fazemos um pingentinho e colocamos no pescoço. Não nós. No mundo, essa é a realidade da igreja. E todo esse ambiente espiritual, toda essa maldade, o paganismo, homens com 3, 4 mulheres, toda essa questão era normal lá. E aí muita gente acha que o trono de Satanás era uma estátua que o bonitão do imperador fez lá. Mas deixa eu dizer uma coisa, aonde está 1 ou 2 reunidos no nome Jesus, está ali. Amém? Ele está aqui porque nós estamos reunidos no nome dEle. Porque Ele se agrada da nossa comunhão. Ele habita aqui porque há os louvores do seu povo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Num lugar onde tudo aquilo que as pessoas fazem não se encaixa com a palavra, o seu coração está longe de Deus, vem domingo na igreja, mas depois só Jesus na causa, ouve louvor, mas escuta o MC Saci da Bolívia. É um tipo de comportamento. Antigamente nós não escutávamos música. Ah, mas essa música fala do amor. Mas normalmente o amor é só adultério. E aí? Será que Satanás não habita nos comportamentos aonde ele é aceitável? Se tem uma coisa que mais me irrita é quando eu vou numa cidade e eu chego lá, já falei isso pro pastorzão, já falei isso pro Felipe, já falei isso acho que pro Rômulo também. Esta cidade é do Senhor Jesus. Aí atrás da cidade está uma estátua de um Deus estranho. Eu te pergunto, uma placa pode salvar uma cidade? Aonde estão os cristãos que colocaram aquela placa? Quando uma pessoa está jogada na sarjeta, onde uma pessoa está passando fome, podia trabalhar. Aonde está? O grande problema não é a atitude de fora. Já vou passar para o segundo ponto. É aquilo que nos leva a ter certas atitudes. O que está dentro de nós? Então veja, naquele lugar havia o trono de Satanás. Por quê? Porque o mundanismo estava buscando um lugarzinho. E deixa eu dizer uma coisa, nós muitas vezes achamos que o desviado é só aquele cara que para de vir na igreja. Se fosse assim, eu não estava nem pregando hoje aqui, que eu fiquei meses sem vir para a igreja por conta de problemas de saúde da família. Mas desviado não é aquele que cai, mas aquele que vai caindo. Ele vai caindo. Sansão, ele não caiu na hora que cortou os cabelos. Aquilo foi o aparente. Mas ele adorava pegar uma mulher. Aliás, ia até uma mulher, pegar ela e trazer para o seu aprisco lá dos filisteus. Ele adorava passar por uma parreira de uva, sendo que ele não podia ouvir uva. Comer uva. É mais ou menos assim, o cristão não pode comer pizza, entre aspas. Mas ele adora passar na frente da pizzaria para sentir o cheiro dela. Uma hora você vai ligar para o disque entrega. Segunda coisa, os ataques que vinham de dentro da igreja. Veja bem, Deus aqui fala que tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas. Quem era Balaão? No Antigo Testamento, ele está dizendo, a história é bem comprida. A Bíblia diz que Balaão era um profeta que quando as pessoas ouviam ele falar, ele tinha crédito. Mas a Bíblia não diz que ele era um profeta proveniente de Deus. Ele era um profeta do Egito. Aí um rei fica sabendo de uma história lá que um povo está se erguendo, tal. Vou ser bem sucinto, bem rapidinho. Chama esse Balaão e fala assim: amaldiçoa lá os israelitas. Porque eu tenho certeza, se você amaldiçoar, aquele povo será amaldiçoado.
Se você abençoar, ele será abençoado. E aí ele falou assim, vou falar com Deus. Falou com Deus, Deus falou assim, você vai, só que você só vai falar aquilo que eu mandar. No meio do caminho vai ele lá, com o jumentinho dele, numa boa. Eu fico imaginando, Deus mandou eu ir, mas não mandou eu falar. Então, ó, zip na boca. Quando ele estava lá, a jumenta começa a dar uma direita volver, esquerda volver, e ele dá uns pinotes na cabeça da jumentinha, até que a jumenta fala, irmão, eu sei, se eu fosse o Balaão, eu saia correndo e largar a jumenta ali. Ela falou assim, ô seu caba, você não está vendo aqui que eu quantas vezes eu carreguei você? E eu não sei, esse cara, não sei o que tinha na cabeça, porque ele conversa com a jumenta, gente. E aí, eu olho aquilo, eu vejo um anjo com a espada desembainhada. Veja bem, o anjo estava pronto, falou assim, se passar daqui, ó. Lembra quando nós falávamos assim, se passar daqui, nós quebra a amizade, né? O anjo pronto. Por quê? Eu me perguntei disso durante anos, Senhor, é incoerência do Senhor mandar ir, depois mandar um anjo para matar? E com o resultado dessa história, é que ele não profetizou contra Israel. Ele realmente não fez. Mas o resultado dessa história me leva a entender que ele estava com a intenção do seu coração em fazer diferente aquilo que ele recebeu de Deus. Porque lá em Números 25, o que acontece? Acaba essa história, ele falou assim, eu vou passear lá na praia dos camaradas lá, do povão do Balaque. Vou lá, tirar uma onda, né? Puxou a beca até aqui, amarrou, né? Ficou lá de sandália, foi na praia. Aí ele encontra o povo lá do Balaque. Falou assim, não deu para vocês, né? Realmente não deu. Sabe o que vocês fazem? Vai lá, vai atrás de uma israelita, ensina ela a adorar Baal. E eles foram, e os israelitas caíram, e caíram feio. Sabe o que ele está querendo dizer com isso aqui, para Pérgamo e para nós hoje? Que o tipo do Balaão é aquela pessoa que fala que vai fazer uma coisa, mas seu coração está distante do Senhor. Sua boca fala que é cristão, mas os seus valores, o tem nada a ver, já tomou conta do cristão. É aquelas pessoas, irmãos, me desculpe eu ter que falar isso, mas sabe quando é que o cristão mais peca? Quando ele lê esse telão na hora dos louvores. Porque ali estão afirmações que nós não vivemos, não que seja errado você cantar, mas nós devemos ficar constrangidos em cantar aquilo que nós não vivemos. Meu maior desejo quero viver na casa do Senhor dia e noite. Tem uma canção que fala mais ou menos isso. Eu não canto, porque quantos cultos que eu falto? Eu não canto, não é uma realidade na minha vida. O que está dentro de nós? Será que a igreja brasileira não está passando por esses dois processos? Deixando as coisas lá de fora, modinhas, deixando coisas minarem o coração. Falta de separação. Na minha época de jovem, quando eu olhava um crente na rua, eu respeitava, e eu era coroinha do padre. Eu respeitava aquele povo de terno. Hoje em dia, se um cara entra de terno dentro de uma loja, de uma Bíblia, ele já começa a olhar para a cara do cara para puxar a ficha na Interpol. E muitas vezes não vende. Por quê? Falta de separação. Separação. Eu já fui do Ministério de Louvor há muito tempo. Quantas vezes eu via pessoas se reunindo para assistir Senhor dos Anéis, para assistir Harry Potter. Sabe como é que os livros do Harry Potter foram revelados? Um demônio vinha de noite e dava a revelação dos livros para essa pessoa. Quantas vezes eu vi pessoas procurando Pokémon? Sabe o que é Pokémon? Algo semelhante como o demônio meu. Aí o crente vai lá, brinca com qualquer coisa, sei lá, assiste desenho, assiste filme, aí vem louvar na igreja. Será que Jesus recebe isso?
E cabe a nós, tomando um gancho aí, que eu não sou bobo, do que a irmã Elaine falou. A responsabilidade dos nossos filhos, cabe a nós ensinar. Talvez uma geração passada, duas passadas, falhou. Por isso nós estamos vivendo essa tentativa de mistura. Deixa eu te dizer algo. E essa mistura está num nível institucional, não só da igreja, como das autoridades. É muito claro você notar, você que percebe o nível espiritual, você já percebeu o que tem acontecido de janeiro para cá? Você já percebeu o que está acontecendo com as nossas crianças? Não vou afirmar o que é, mas eu quero dizer uma coisa para você. Cabe não só a nós orar e interceder, mas nós perguntarmos para Deus: Deus, o que eu preciso me alinhar na sua santa palavra com o Senhor? O que eu preciso, Senhor? Eu sei o que o Erison precisa, e eu sou confrontado com isso todos os dias. As nossas palavras, nós seremos julgados pelas nossas palavras. Isso me dá muito medo, muito temor. Em terceiro lugar, o que Deus espera de nós? O que Deus tem para essa igreja? O que Deus tem para nós? Sabe o que eu olho e vejo? Que em meio a tanta tribulação, em meio a tanta luta, em meio a tanta coisa errada que nos rodeia e rodeava Pérgamo, nós ainda temos um Deus que diz no capítulo 2 para Éfeso, versículo 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, tua perseverança. No versículo 13: conheço o lugar que habitas. No versículo 19: conheça as tuas obras, o teu amor. No capítulo 3: conheço as tuas obras. Lá em Laodiceia, ele diz: conheça as suas obras. Eu conheço você, eu conheço o que você está passando. Eu sei qual que é a tua luta, eu sei qual que é a tua dor. Isso nos traz alegria, mas também deve trazer medo. Certa vez, o pastor Manfred Stalk mandou eu ler um livro. Eu não, o pessoal do seminário Leloanda. Quem é você quando ninguém está olhando? Esses dias eu peguei ele e li um pedaço de novo. Porque muitas vezes, eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida, eu sou pego achando que eu sou o cara, sem saber que eu acho que eu sou o cara. Nós nos enganamos com nossas próprias mentiras. E Deus quer nos trazer a realidade de quem nós somos diante dEle. Então Ele fala: eu conheço as suas obras, não se preocupe, eu estou trabalhando em você, eu estou guardando você. Eu estou te dando o que você precisa. E a realidade aqui é uma realidade bem terrível, de morte, de perseguição. Em 2019, antes do governo da direita assumir o Brasil, eu falei: se a esquerda assumisse, falei em púlpito, me lembro certinho, ia ser uma providência de Deus, porque Deus está fazendo numa época, antes da pandemia, antes de vir para cá, Deus está numa época em que Ele está separando aquele que serve daquele que não serve. Veio a pandemia, nossos bancos esvaziaram. Veio a pandemia, uma peneira santa passou no nosso meio. Muitos perseveraram, mas muitos se perderam. Então o que Deus espera de nós? Ele está dizendo: eu conheço, eu te conheço. Eu te conheço antes de você ser formado. Eu te conheço. Ele já disse a Jeremias: eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de guerra, para dar o fim em que vocês desejais. Ele está dizendo: eu conheço vocês. Vocês não são pessoas desconhecidas. Vocês não são qualquer pessoa. Deus manda a gente corrigir nossos filhos, porque Ele nos corrige como os filhos. E para isso Ele enviou o seu Filho, para fazer novos filhos. E nós temos a chance de fazer filhos espirituais e filhos carnais, físicos, e ensiná-los no caminho.
Mas o que Deus espera de nós é isso, que nós temos em mente que Ele conhece, Ele nos conhece. Talvez essa seja a verdade mais assustadora da palavra de Deus, é que Ele sabe quem nós somos, das nossas tribulações. E aí Ele fala: arrependa-te, arrependa-te. E Ele diz: quem tem ouvidos ouça. Ao vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui? Amém? Glória a Deus. É bom vocês já dar uma acordada, está todo mundo muito quietinho, né? Não é de você vencedor, daquele que reconheceu só Jesus Cristo que Ele está falando. Ele está falando de toda essa palavra que foi falada. Ao que vencer a perseguição, a morte, permanecer fiel, não sair da santidade, viver em piedade, não sair do caminho, ao que vencer, eu te darei do maná escondido, eu te darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome que ninguém conhece, só aquele que te deu. Deixa eu te falar, antigamente, um escravo, ou um cristão, que era jogado na arena, se ele fosse condenado, ele era jogado uma pedrinha branca, aliás, uma pedrinha negra. Se ele fosse livre, era só jogado a pedrinha branca. Aquele que era escravo, era dado uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Sabe o que Jesus está falando? Você que venceu e continua sendo um vencedor, e anda como um vencedor, não anda como o mundo, vai chegar o dia que você vai receber um alimento eterno da minha parte, e você terá um nome escrito como um filho meu, não como um escravo, com a pedrinha branca, com um nome que não é esse nome, mas é um nome conhecido só por Ele. É a sua herança. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Permaneça. Se você quiser um título para essa palavra de hoje, permaneça. Só isso. Permaneça. Permaneça nele. Agora, o grande segredo. Para permanecer nele, o que eu preciso deixar? E às vezes não é deixar a idolatria, às vezes não é deixar a prostituição, porque aqui ninguém está em prostituição. Ninguém está cometendo os pecados capitais. É deixar que Ele viva, não nós vivamos a nossa vida. Que Ele viva e que nós vivamos a vida dEle. Que tipo de homem Ele quer que nós sejamos? Que tipo de mulher Ele quer que vocês sejam? Que tipo de pais, de mães Ele quer que você seja? Pergunte a Ele. Ele quer que você faça esse negócio? Ele quer que você construa uma casa nova? Ele quer que você... Que tipo de ministério você quer ter? E agora pergunta para Ele, que tipo de ministério Ele quer que você tenha? Que tipo de célula você quer ter? Que tipo de célula Ele quer que você tenha? É com Ele. É lógico, dentro dos padrões do pastorzão, senão ele corta nosso cabelo, né? Vocês estão entendendo? Coloque-se de pé. Vamos declarar que Ele é soberano. Eu tenho me preocupado muito, há muito tempo, com o tipo de parâmetro que a igreja tem estado. Parece que a igreja está numa anestesia. Ela está anestesiada. E qualquer coisa pode mudar os nossos valores. Há uma inversão de valores. Se você hoje pegar uma varinha, dá nas nadeguinhas do teu filho, nem marquinha fica. Você pode ser preso. Ou, se uma pessoa, já vi muito isso, enfrenta a polícia com facão, risca braço de polícia, dá uma facada na barriga de alguém, ela vai presa, depois sai. Se você der 2 tapas num cachorro, você é preso inafiançável eternamente, amém. Não se deve levantar a mão para animal nenhum. Mas os valores do mundo estão invertidos. E nós? O que é que nós pensamos? Nós vamos continuar vendo Pokémon? Assistindo novela?
Nós vamos continuar assistindo uma rede aí, de uma grande, que eu não vou falar, porque senão não quero que a CD Oliveira perca seu canal no YouTube. Nós vamos continuar ainda. Nós vamos continuar a viver a nossa vida e não a vida dele. Temos muita palavra na nossa boca, mas às vezes nos falta vivência. Digo isso por mim. Dou aula de tanta coisa e às vezes me falta experiência e vergonha. Ou melhor, tenho uma falta de vergonha em que eu preciso mudar muitas coisas. Jesus Cristo não quer que nós vivamos assim. Ele tem separado o melhor dessa terra a partir de agora até a grande eternidade. É até ridículo falar grande eternidade, né? É um pleonasmo, né? Acho que é. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. E Ele quer que nós venhamos sentar ao lado dele do trono. Não somente quando Ele vir com o cavalo branco, mas agora. Ele tem coisas fantásticas que o homem nem sequer imagina. E é agora. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: é agora. Só depende de você. Vamos declarar que o Senhor é soberano? Feche seus olhos. Não se conecte aqui ao altar. Conecte-se com Deus. Vamos nos conectar a Ele.
misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço o tempo. Se é para Jesus, é mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus sejam abundantes sobre as suas vidas, as suas casas, suas famílias, e que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.